No Antigo Testamento, existem pelo menos duas palavras, né, que se referem ao arrependimento. Uma delas é do hebraico Naham. Naham é uma mudança de ideia, ou de propósito, ou uma lamentação, né? E isso tem mais a ver com a ação do Eterno para com o homem que muda o seu comportamento na medida em que recebe a influência, não é, do Eterno, porque Deus, na realidade, ele não se arrepende, ou pelo menos ele não passa por uma experiência como o homem passa. Algumas versões, elas causam alguma dúvida, algumas preocupações nas pessoas, uma aparente confusão, porque diz, olha, Deus se arrependeu, mas versões mais fiéis, elas falam que pesou no coração de Deus. Ou seja, aquilo causa uma tristeza no Eterno. Ele não se alegra com aquilo, ele se condói daquela situação. Então, pesa no seu coração um comportamento errôneo do ser humano. O nosso comportamento, muitas vezes, causa essa tristeza no coração de Deus. Então, essa palavra Naham tem mais a ver com essa atitude do Eterno para conosco. Enquanto existe uma outra palavra, que é a palavra chuv, ou chub, que tem a ver com girar, retornar, converter, e está mais associado ao arrependimento humano. O arrependimento humano. A gente encontra algumas referências na Escritura, em 2 Reis 17, 13, 2 Crônicas 6, 26, né? E Isaías capítulo 55, verso 7, né? Essa outra palavra é chuve. E, como o irmão João já mostrou, no Novo Testamento, a palavra metanoia, né? Que tem a ver com esta mudança de atitude. Então, na etimologia, meta vem de além, depois, e noia, pensamento, intelecto. Então, é preciso que haja uma mudança no nosso intelecto, é preciso que nós sintamos nojo, sintamos aversão, repulsa ao pecado, ao invés de nós contemporizarmos com o pecado, acharmos que o pecado é agradável, mas o pecado é, de fato, uma afronta contra Deus. É claro que nós, humanos, somos falhos, né? Não deveríamos ser, porque esse não é o propósito do Eterno para nós, mas somos pequenos, miseráveis, né? Fracos, covardes às vezes, né? Mas é preciso que nós passemos por essa metanoia, essa mudança de pensamento e de convicção para longe do pecado e na direção do eterno e único Deus. E aí, a palavra de Deus, como já foi mostrado nessa live, ela mostra pelo menos uns dois tipos, assim, gerais, né? Claro que existem tipos intermediários, que se aproximam mais de uma coisa ou da outra, chamado, um deles, atrição. Essa atrição tem a ver com um lamento superficial, não é? É uma tristeza pelo pecado, mas por causa dos efeitos do pecado, e não por causa da malignidade do pecado e da afronta a Deus. Se nós entendermos que quando eu peco, digamos, quando eu sou covarde e nego a Cristo, eu estou causando dor, tristeza no coração de Cristo e de Deus também. Então, esse não é o caso da atrição, porque a atrição é um lamento superficial e que não leva a um abandono do pecado. E é preciso que
essa tristeza nos leve a abandonar o pecado. É isso que a gente precisa fazer. E o outro caso é a contrição. A contrição já é bem diferente da atrição, não é? Que tem a ver com a rejeição do pecado. É uma profunda tristeza pelo pecado e que leva-nos a rejeitar o pecado, a odiar o pecado, a sentir que o pecado é nojento, é ofensivo, é repulsivo a Deus. Então, nós temos que, no caso de Esaú, como já foi mostrado, né, é mais uma atrição, né? O caso também de Judas, porque ele ficou assim decepcionado, não é? Pelas consequências do pecado que ele teve, né? Que ele agiu, que ele sofreu, ficou arrependido, mas um arrependimento que leva à morte, e não um arrependimento que leva à humildade, ao quebrantamento, não é? À confissão e o abandono em busca do perdão de Deus. E no caso da contrição, nós temos aí o caso de, como já foi mostrado, né? Se não me engano, o irmão Leonídio, é o caso de Davi, no Salmo 51, né? Ele teve realmente uma profunda tristeza e ele confessou e ele recebeu as consequências, esteve pronto. E que consequências que vieram, não é? E temos o caso também de Pedro. Pedro também foi um caso de contrição, um arrependimento verdadeiro, genuíno, uma profunda tristeza e um lamento pelo pecado, e que levou ele à humildade, à conversão e a um viver longe do pecado, e até dar a vida por Cristo no final da sua vida, ele fez isso. Então, esses exemplos bons devem ficar para você e para mim também.